Bom dia, turma do quarto ano. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Su, hoje com um visual diferente, né? Cabelos escovados. E com esse novo visual, darei continuidade ao conteúdo iniciado na semana passada. Na nossa última aula de história, eu falei um pouco sobre pré-história. E o que é pré-história, tia? Pré-história é um período que antecede o tempo da escrita, né? Antes da pré-história, as pessoas se comunicavam através de desenhos, que é a arte rupestre, que foi até o conteúdo da atividade para casa da turma. E na aula passada, vocês viram um pouco sobre os arqueólogos, qual é a função, o papel que eles desempenham, sobre documentos históricos, já que as pinturas é um documento histórico, porque permite saber como algumas sociedades viviam. Aqui no Brasil, nós temos um sério problema com conservação de patrimônios. Então, em algumas grutas, cavernas, prefeitos mandaram pintar essas artes rupestres. Então, um pouco da história vai se perdendo, certinho? Na aula passada, eu também comentei com vocês um pouco sobre o período paleolítico e neolítico, que é um conteúdo que eu apenas fiz antecipar, já que vocês estudarão estes períodos de transição da história no quinto ano, certinho? Então não existe o porquê de estabelecer uma preocupação antecipada. Mas só fazendo um breve resumo, período paleolítico e neolítico são períodos que antecedem a escrita, tá? Então são períodos pré-históricos. O período paleolítico é quando o homem, quando eu digo homem, homem e mulher, começa a migrar pelo território, né, que eles conheciam na época. Então migram de região para região. Só para ressaltar que o berço da humanidade é no continente africano. Se alguém ainda acredita que a história, que os primeiros homens surgiram na Europa, desconstrua este pensamento, tá? Os primeiros homens, eles nascem no continente africano. Então, eles começam a migrar ali pelo continente africano, depois pelo asiático, europeu e, por último, aqui no continente americano. Então, no período que os homens migram, eles são nômades, né? Eles não estabelecem moradia fixa. Já no período que eles estabelecem moradia fixa, começa a aperfeiçoar a agricultura, é o período neolítico, tá? Que é um período que tem o surgimento de divisão do trabalho, tá? Entre grupos. Grupo 1 faz uma coisa, grupo 2 faz outra coisa. Então, são basicamente essas coisas que existiam no período paleolítico e neolítico. E na aula de hoje, eu falo um pouco sobre a importância da escrita para a história. No dia a dia, nós usamos bastante a escrita para se comunicar, não é isso? Seja para fazer uma atividade, escrever um bilhete. Ah, tia, mas eu só uso tablet, celular, que também é uma escrita. Você está lá digitando uma mensagem para o seu coleguinha, você está estabelecendo a forma de escrita. Os livros, os gibis, são formas de escritas que ficam próximas a cada um. Só que antes de termos essa escrita, esse alfabeto, existiram muitas outras, tá? Para chegar nesse alfabeto que é trabalhado nas salas de aula, muitos povos trabalharam alfabetos de formas diferentes, através de desenhos, de alguns tracinhos, e cada povo tinha uma simbologia para seu processo de escrita, certo? Por que, por que é importante estudar a história da humanidade? Por que é importante estudar um pouco de cada comunidade que antecedeu a nossa? Eu sempre digo que uma das coisas mais importantes para um aluno é estudar a história. As pessoas costumam cometer alguns equívocos, alguns erros, porque não conhecem a história do seu país. Então, assim, o Brasil é um país de 520 anos, que passou por vários períodos. Período da escravidão, de africanos, de indígenas, um período governado por reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II,
Depois vem o período republicano, onde aparece a figura do presidente. Nosso país ele é republicano porque quem governa é o presidente, que é escolhido a cada 4 anos. E tudo isso é possível porque existe história, né? A história ela nem sempre foi escrita. Muitas vezes a história é oral, ela é contada. Já comentei isso com a turma logo no início do ano letivo. Mais à frente, irei fazer uma revisão dessa história oral e qual é a importância da história oral. A história ela pode ser contada através de objetos, moedas, roupas, carros, através de qualquer objeto. Pode ser contada também através de figuras, de fotos, de álbuns de figurinha, de um boletim, da certidão de nascimento. Tudo isso é história, né? É incrível. Então, podemos saber o que aconteceu com pessoas de 2000 anos atrás através de análise de objetos. E a escrita é algo importante? Com certeza, né? A escrita é uma forma de comunicação. Ah, tia, mas existem os surdos. Eles não se comunicam. Eles se comunicam. Existe o sistema de Libras, que é a forma que os surdos, porque é correto falar surdos, tá? Eles estabelecem a comunicação. Então, através dos gestos envolvendo dedos, a expressão facial é uma maneira de comunicar. Então, todo mundo se comunica, todo ser humano se comunica. Os animais, eles estabelecem códigos, né? E a humanidade, ela vive através de comunicação. Vamos lá. A escrita, ela surge há 3.000 anos antes de Cristo. Eu já falei para vocês que existe um universo antes de Cristo, por isso que vem AC e DC, tá? É como se fosse uma linha no meio zero. Então, antes do zero tem um ano 1 antes de Cristo. Depois do zero tem um ano 1 depois de Cristo. Não existe o ano zero, certo? Então, existe muita história antes de Cristo. Então, tem as histórias através da pintura rupestre, depois vem a história escrita, a história oral. Então, todo esse tipo de história acontece bem antes de Cristo. E a escrita cuneiforme, ela tem esse nome porque é um formato de cunha, tá? E a escrita cuneiforme era feita em plaquinhas de argila e barro. E vocês observem que tem um monte de desenho, né? Esses desenhos eram feitos com objetos pontiagudos. Por exemplo, uma lasquinha de osso, desenhava na argila. Um gravetinho também era possível utilizar para fazer esses símbolos. Mas tia, eu não estou entendendo nada desses símbolos. Hoje, você olhando, rapidamente você não consegue entender mesmo. Existem estudos para poder identificar o que cada símbolo representa. Mas esses símbolos geralmente eram utilizados para fazer cálculos matemáticos e registrar acontecimentos. Então, para o povo sumério, tá, que vivia na Mesopotâmia, ou melhor, para o povo sumério, essa escrita era a maneira de comunicar. Aconteceu uma festa na região? Faz os desenhozinhos. Como é a maneira de contar? A tia Lisângela deve ter trabalhado com vocês, ou então vai trabalhar futuramente, que cada povo, eles tinham uma forma de contar, tá? Então, às vezes, um quadrado representava 10. Então, se aparecesse 5 quadrados, significava 50. E geralmente eram 50 quilos de alimentos, 50 frutas, porque tudo acontecia baseado na agricultura, tá? Nas festas locais, nos acontecimentos diários da vida. Depois vem os hieróglifos egípcios. Eu acho muito bacana esse tipo de desenho, né? Ou melhor, de alfabeto. Veja só, existem tracinhos, olhos, um pássaro, uma ave, né? E cada objeto desse, ele tem uma simbologia. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme sobre múmias, viram sarcófagos, que nos caixões, né, entre aspas, tem desenhos. Então, tem um símbolo de um rei, tem um símbolo do acontecimento, tinham símbolos dos deuses. Lembrando, pessoal, que essas civilizações, elas são politeístas. Elas acreditavam em vários deuses.
Já expliquei isso também para vocês, que nós temos civilizações politeístas e monoteístas. Mono, um único Deus, Deus com letra maiúscula, e poli, Deus com letra minúscula. Tá? Então, algumas imagens, elas se referiam a deuses, certinho? E na civilização egípcia, tinha a figurinha dos escribas. Veja só, até hoje, em pleno século XXI, nem todas as pessoas elas sabem ler e escrever. Algumas sabem ler, mas não conseguem interpretar, tá? Por exemplo, eu escrevo um texto para vocês e peço para fazer a interpretação de texto. Algumas pessoas adultas, elas não conseguem fazer essa interpretação, mesmo sabendo ler. São os analfabetos funcionais. Nesse período, o acesso à educação era limitado. Geralmente, quem sabia ler ou escrever eram reis, né, faraós ou religiosos. Então, quem era responsável por traduzir os, o alfabeto eram os escribas. Coloquei até uma imagem aqui. Essa imagem ela é mais próxima mesmo dos escribas. Quando eu falo de povo egípcio, lembre do Egito, tá? E os egípcios, eles não são pessoas de pele clara. Hoje tem muitas pessoas de pele clara, mas inicialmente eram pessoas de pele escura, tá? E é muito normal quando se fala do Oriente Médio, dos países africanos, que sejam pessoas escuras, né? Negros mesmo, negros ou pretos. Geralmente os filmes de Hollywood, eles representam muitos reis com pessoas brancas. Então elas apagam um pouco, ou melhor, tentam apagar um pouco da história, certo? Então os escribas eram responsáveis por fazer contas para o governo, de traduzir alfabeto, de ler o alfabeto publicamente para a população. Para quem tem o hábito de ler a Bíblia, geralmente vai ter passagens que vai falar muito sobre os escribas, né? Os escribas anunciaram tal coisa, os escribas leram em praça pública. Então, toda vez que aparecia essa palavra escribas, ela está relacionado ao Egito e eram homens, tá? Que faziam leitura, ou melhor, a interpretação do texto em praça pública ou em templos religiosos, tá? Já que nesse período existiam muitos templos para deuses. A deusa da fertilidade. Existia o deus da morte, né, que era o responsável por julgar as pessoas após a morte. Esse daqui